Fala galera, e estamos começando aqui mais um episódio do podcast Na Oficina. E hoje eu trouxe um convidado aqui que eu conheço também há muitos anos. Esse cara eu vou falar assim, ó, ele é um cara autodidata falando do mundo automotivo. Ele já fez tanta coisa que eu acho que o tempo desse episódio aqui vai ser pouco para a gente falar tudo que esse cara já mexeu e mexe relacionado ao mundo automotivo. Eu tô aqui com o Jean. Hoje ele tá na Hope Racing Parties, mas eu vou falar para você, o Jean, acompanha esse episódio que vocês vão ver tudo que esse cara já fez e faz. Jean, seja bem-vindo, cara. Valeu, Felipe. Uma honra, prazer estar aqui. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite desse humilde podcast. Falar um pouquinho, como eu já disse aí na entrada do programa. 1 hora vai ser pouco para a gente falar tudo que eu sei que você já fez e faz, dos projetos que você desenvolveu aí, tá desenvolvendo e tá em upload, vamos dizer assim. Em andamento. Em andamento. Então vai ser um bate-papo, uma resenha muito legal, Jean. Seja bem-vindo. Valeu, obrigado. Valeu pelo convite. Agradeço de coração mesmo. Que eu conheço você, Jean, acho que faz mais de 20 anos. Mais de 20. Mais de 20 anos. Eu conheci você lá no Tiagão, Audiocar. Abraço, Tiagão. Queremos ser aqui também para contar as histórias da antiga Mandiocar, nós zoava, né? Mas eu conheço o Jean da Audiocar, na época da Audiocar, o Jean foi o cara que começou a personalizar porta-mala com o Thiago, quando isso nos anos 2000 era moda, né, Jean? Era moda. O Jean, alta, né? o Jean é o cara que eu lembro da fibra, você modelava a fibra para fazer porta-mala personalizado. É isso mesmo. E você tinha um capricho para fazer aquilo e o Thiago botava mó fé no você porque era um trampo diferenciado. Com certeza. Então, eu lembro você dessa época, começando. Depois teve uma passagem rápida pela R100. Sim. Foi lá na R100 Passei lá também. ser montador. Fez algumas coisas de fibra lá pra gente também, principalmente interna. Eu lembro do projeto que a gente fez na F1 do Marinho. Sim. Você foi um cara que mudou a interna dela lá, a saída de ar e tal. Isso aí eu tô falando pra galera, é coisa de 15 anos atrás, né, Jean? 15, 20 anos atrás. Foi o começo de tudo ali. Foi onde tudo começou, né, Jean? Começou. Cara, nesse tempo aí, conta aí tua história. Depois dessa época do Tiagão, teve a passaginha pela R100, aí depois você foi pro Cris. Depois eu fui pro Cris, né? Na verdade, vou fazer um resumo bem rápido, né? Eu comecei lá no Thiago, né? Eu era bem pequeno, eu acho que eu tinha ali na faixa dos 15 anos, trabalhando com o Thiago. Você era novo, né, Jean? Novo. Comecei novo lá com ele. Era molecão, né? Moleque de tudo. E aí o Thiago gostou de mim, cara, e começou a me ensinar, né? O Thiago, cara, só tem que agradecer, sou grato pela vida dele, cara, porque ele é um cara, assim, na época era um cara de muito capricho, né, cara? E ele me ensinou muita coisa, né? O começo ele me ensinou. E aí o restante eu fui desenvolvendo aos poucos com o tempo, né? E aí ele falou, pô, cara, você tem uma mão de obra incrível. Eu comecei a mexer com fibra e aí eu deslanchei. O Jean fala assim, não te cortando, mas fala assim, falei isso nos bastidores, pra você tem um dom, cara. Tem. Isso eu agradeço muito a Deus, cara. Eu sou autodidata e eu tenho uma criatividade muito, assim, diferenciada, vamos dizer assim. Eu consigo imaginar e desenvolver. Eu vou falar coisas. assim, ó, de todas as coisas que eu já vi que você fez, que você faz, até no meu gol tem tua mão lá também, que nós adaptamos a multimídia do Jetta num gol. Mas assim, cara, você tem um dom. E isso qualquer um que te conhece é inegável de dizer, cara. Sim. Eu não sei onde você. Todo mundo fala, né? Eu não sei onde você busca a tua inspiração, mas assim, cara, eu acho que você é um cara que fala assim, eu vou fazer isso, você faz. Sim, é isso mesmo, é bem assim. Não tem o que não dê para fazer. Às vezes eu olho alguma coisa, às vezes a pessoa chega assim, pô, eu queria fazer tal coisa, meu. Parece que eu já fiz aquilo na minha cabeça, sabe? Eu bato o olho e falo, não, dá para fazer. E a gente vai e desenrola, cara. E é assim, né, Jean? Você começa a fazer uma coisa, você vai até o fim, cara. Até isso que também é. E mesmo aquilo que eu não sei fazer, cara, eu busco conhecimento, né? A ou B e vou para cima e consigo desenrolar. Conversa com um, conversa com outro e vai fazendo. Outro. Hoje a internet está aí para ajudar bastante a gente, né? Então, às vezes, alguma coisa que a gente não conhece, a gente vai ali, busca conhecimento. Inclusive, eu vi uns vídeos seus também na tua página lá. E para quem não segue já o Jean, nós vamos deixar o link aqui embaixo. O Insta do Jean vai ver tudo que a gente vai falar aqui nesse episódio, tudo que ele já fez. E tudo que ele faz vai ter um pouquinho lá, né, Jean? Porque infelizmente não dá para postar tudo, né? Tudo, cara. Não
Dá pra Mas, gastar tudo, mas muita coisa. eu vi que você, principalmente nas soldas que você faz em inox, você dá muita dica lá pra galera que tá nesse meio, né, Sim, cara? sim, Meio que bastante. ensinando, né? Sim, Ah, eu porque... vi uma máquina que você comprou lá, que você tava com parceria com o pessoal da Boxer lá. Sim, É, a máquina de solda laser, né? eu vi você ensinando a galera a usar a máquina. Então, Sim, assim, isso é bacana, né? Não, bacana. a internet, eu acho que é uma troca, né? A gente dá É uma conhecimento, ferramenta muito legal. mas recebe bastante também, né? E não é justo você aprender, né? A pessoa ensinar e você reter aquilo, né, com você. Então, tipo assim, às vezes até no dia a dia mesmo ali praticando ali, você descobre uma técnica nova e é legal a gente passar para as pessoas, né, que às vezes não tem aquele conhecimento, não sabe ali, é legal isso daí. Ô, Jean, e aí você falou um ponto que é bacana de dizer, né? O cara que retém conhecimento. Porque antigamente, ou algumas pessoas ainda hoje, falam assim, não, mas eu não vou ensinar porque eu tenho medo do cara virar meu concorrente, né? Aí entra aquele ditado, né? O sol nasceu para todos, cara, né? Não tem essa, né, cara? A pessoa que é esforçada, que tem garra, né, cara, vai para cima, né, cara? A pessoa vai ali, busca conhecimento, pô, não sei, vai, busca, e a gente aprende alguma coisa também, não retém, outra pergunta, pô, como que faz? Ué, é assim, é assado, então a gente vai trocando experiência, E isso é tem legal. mercado para todo Tem mundo, né, mercado Jean? para todo E, mundo, cara. e assim, o que eu falo assim, ó, se eu fosse, eu já falei em vários episódios isso aqui e falo em vários, cara, vamos dizer que se fechasse 4 funilarias em São Carlos e eu fosse absorver o serviço que tem nessas 4, eu não dou Não conta. dá conta, cara. Entendeu? Não Então, dá assim, conta, não tem, cara. Por isso que eu falo assim, cara, eu compartilho conhecimento, eu compartilho o que dá certo, o que dá errado, é porque isso. eu não tenho, assim, receio, por exemplo, de um funcionário que tá lá na resenha hoje sair e falar, ó, vou montar minha oficina. O que eu puder apoiar ele para apoiar, eu vou Pô, vai apoiar, embora. cara, né? Vai É embora. isso. Mas voltando, foi pro Cris. Aí o Cris sabia que eu mexia com fibra, né? E na Galera, época, Chris Power, que já teve aqui já nesse já teve podcast. aqui o Cris, um forte abraço pro Cris lá, mano. Cris é meu Sensacional parceiraço. esse cara também, né, velho? Sensacional. Eu costumo dizer, Jean, que não tem palavra para definir o Crisinho, Não cara. tem, o Cris é É um cara fora fora da da curva. curva. Fora da curva, é isso Essa é aí. a palavra. Essa é a palavra. E aí o Cris, como sabia que eu mexia com fibra, naquela época não tinha impressora 3D, né? Hoje você pega aí, os caras fazem moldura, enfim, faz o que quiser na impressora 3D, Aquela né, época meu? o cara tinha que Não, modelar no aquela época talento, né, ali tinha Jean? que ter, né? É. E aí, pô, tinha as FTs ali na época, né? E aí, pô, como é que você colocava no painel? O Cris, olha só o capricho do Cris naquela época. Ele não queria só fazer um suporte e colocar FT ali de qualquer jeito no carro do cara. Ele queria embutir no painel, enfim, queria fazer um trampo diferenciado. Ele sabia que eu mexia com fibra, falou, Jean, vem pra cá. E aí eu comecei a fazer, embutir ali as FTs ali nos painéis do G4, na bolha do G4, né? Comecei a embutir ali, fazer a parte de Fazer fibra uma ali, moldura, que é o que hoje tem a na moldura. internet aí de quilo, tudo 3D. Tem a rodo. Hã? Se você quiser colocar no console, se você quiser colocar no painel, você coloca onde você quiser com as molduras aí. Mas na época não tinha, né? Então aí eu comecei a fazer essa parte e foi o que diferenciou também um pouco, né, o trabalho do Cris, né, meu? Porque ia além de uma instalação, né? Às vezes o cara chegava ali, tinha instalação, mas, pô, tinha a FT embutida no painel ali, aquele acabamento em fibra, legal, e, pô, aí E o Cris sempre foi um cara preocupado com acabamento, né? sempre. Ele O Cris busca sempre foi muito muito detalhista. caprichoso, né, detalhista. E aí, ali trabalhava o Cris, né, trabalhava o Patrick, né, da Gilcar, e aí tinha um Júnior, que frequentava muito lá, não sei se você conhece o Júnior do Rally, Júnior acho que do você deve Rally. conhecer. E aí um dia a gente foi numa corrida de arrancada, e aí eu tava trabalhando lá nessa corrida, né? Tava eu, o Cris, o Patrick, tava todo mundo ali. E eu tava naquela correria ajudando o pessoal, e aí o Júnior bateu o olho em mim e falou, meu, esse cara, ele é ligeiro, velho, pra trabalhar, velho, o cara é proativo e tal. E aí ele grudou em mim e falou assim, ô Negão, chamava de Negão, falou, Negão, vamos comigo pro Rally? Você me dá uma força pra mim lá? Eu falei, não, vamos. E foi aí que eu descobri o Rally. Comecei a trabalhar ali com o Júnior ali, né, fazendo uns freelancers com ele nas corridas. E aí, por via das dúvidas, tinha um olheiro lá também, que era o Cotton, que também já teve aqui com Que você. eles são compadres São Eles são compadres. compadres, né? O Júnior e É, o Cotton são são compadres. compadres. Aí você vai pro Cotton. Aí você abandona o Cris Aí e o vai pro Cotton Cotton. falou, cara, vem pra cá, vamos fazer um freelance comigo. E aí, comecei a trabalhar com o Cotton, trabalhei 3 anos, né, com o Cotton, ali em 2018, mais ou menos. No ano de 2018, comecei a trabalhar com ele e aí comecei a adquirir experiência. E como ali era um lugar, assim, na minha carreira toda, assim, que era um lugar onde eu tinha, vamos dizer assim,
um financeiro mais legalzinho, eu comecei a Você comprar. deu um salto, né, Deu um Jean? salto. Eu já deu uma melhorada já na minha situação financeira, e eu comecei a comprar minhas próprias ferramentas, né? E aí uma das ferramentas que eu comprei foi a máquina de solda. Na época. Eu lembro que nessa época também, Jean, você fazia uns trampos na sua casa. Foi na mesma época que nós fizemos a moldura do Gol. Sim, Você já fazia uns trampos na sua nessa, casa de fibra e isso, nessa época que eu estava no Cotton, eu comecei a comprar minhas ferramentas e eu comecei a trabalhar na garagem de casa também, simultaneamente. Eu trabalhava no Cotton, chegava depois do horário ali, eu lembro disso. começava a trabalhar na garagem de casa. E aí, cara, as coisas foram tomando proporções e tal, a serviçaiada começou a aumentar em casa, né? E aí eu acabei saindo do Cotton. Falei, ó, Cotton, vou sair e tal. E aí eu comecei a trabalhar na garagem de casa. Cara, mas foi coisa assim vamos colocar aí, vai 5 meses. Cara, eu não tava dando mais conta de colocar trabalho na garagem de casa. Foi aí que a gente procurou um barracão de 170 metros quadrados. Inaugurou, não me convidou para inauguração, mas Não, tudo bem. não, a inauguração desse aí foi depois. Nós Foi não, depois. nós não vamos lavar roupa aqui Não. agora. Hã? Foi em cima da hora, Convidou foi o Tiagão, convidou o quê? Convidou todo mundo, ele não convidou. E aí fomos pro barracão de 170 metros quadrados, cara. E as coisas começaram a tomar uma baita de uma proporção, cara, que em 7 meses eu já tive que sair desse barracão. E que é o barracão que a gente tá hoje, né? A gente foi pro barracão de 350 metros quadrados. Que é o da inauguração. Que é o da inauguração, que eu dei essa paia. Não tem problema, não. Isso aí é assim mesmo. E aí, cara, estamos lá até hoje na batalha, na luta, bastante serviço. Ô, Jean, e assim, né, cara, dessa trajetória assim, e você fala, lógico, você tem um dom, você é um cara abençoado por Deus, mas assim, você só andou com águia também, né, irmão? Sim, Hã? cara. Sempre grudado ali nos melhores, cara. Você teve, cara, Cotton referência no rally Demais. nacional. Assim, né, cara? Ó, Tiagão, muito metódico, caprichoso em tudo que ele fazia. Não, e na época, Aí na cidade ele era referência. Não só automotivo era referência, Cris né? também, o Cris não precisa nem falar nada. Não precisa nem né? falar. E aí depois o Cotton. Pô, o Cotton é um cara fora da curva também. Muito inteligente, um profissional, assim, cara, de mão cheia. Então, cara, assim, eu leio assim, mesmo que você quisesse fazer alguma cagada, você tinha os professores e quem tava que te puxava a orelha, não tem como, né? Brabo. Então não tem como sair errado, não né? tem. E aí chega onde chegou hoje, né, Jean? Eu vejo vamos assim, dizer, hoje você está consolidado, né, no que você faz, né, graças cara? a Deus. Eu vejo assim, a gente tem que se esforçar, tem que correr atrás, tem que batalhar, cara, mas eu vejo assim, eu vejo muito a mão de Deus em tudo, né, cara? Se não for ele para poder colocar as pessoas, dar o direcionamento, dar o né, direcionamento pra gente, eu costumo dizer, cara, que é Deus na frente de tudo, e a gente ali, né, com saúde ali, ó, acordando cedo, dormindo tarde e fazendo a corrida que precisa ser feita para o negócio andar. Jean, eu falo assim, ó, nesse ramo que nós estamos, cara, de automóvel, de mundo automotivo, seja rally, seja arrancada, seja na manutenção preventiva ou corretiva, que é o meu caso, eu falo assim, cara, primeiro você tem que ter paixão no que você faz, né, cara? E assim, isso eu sempre vi nos teus olhos, você sempre teve o brilho no olho e gostar daquilo que fazia. Porque assim, eu tava me puxando um filme na memória aqui agora, cara, de tudo que eu já vi você fazer. É assim, cara, você gosta daquilo que você tá fazendo. Então, a explicação eu lembro da época do Tiagão, isso aqui não dá certo, não, vou mudar um negocinho aqui, vou tirar esse cantinho. É um empenho para fazer aquilo ficar, né? E assim, eu vejo, isso que eu quero dizer nisso, é que você se cobrava. Sim, demais. Talvez para mim aquilo já estava muito bom. Pro Tiagão, não, já ficou perfeito. Você se cobrava para melhorar. Uma coisa que a minha esposa fala muito, cara, fala, amor, você precisa parar de ser assim, porque às vezes, tipo assim, se eu faço alguma coisa que eu tenho aquela expectativa daquela peça, ou aquilo que eu tô fazendo ficar daquele jeito e eu me frustro, cara, eu fico muito mal. Mas eu fico mal, assim, num estado que, enquanto aquilo não ficar bom, eu me cobro demais, né? Ficar bom pra você, né? Porque pros outros já tá. Inclusive a minha esposa fala, nossa, mas tá bom do jeito que tá, cara. E eu olho e falo, não tá ainda do jeito que é pra ficar, não tá. E eu me cobro muito isso aí, às vezes... É o que eu tô dizendo, eu tô te falando exatamente isso. Eu já vi situações, eu tô exemplificando exatamente isso. Eu já vi situações que o negócio tava bom e pra você ainda não tava. Não tava, então, essa cobrança comigo. E isso é pessoal seu, então, é uma característica sua. E às vezes isso aí, cara, às vezes me faz até um pouco mal, assim, porque eu fico muito frustrado mesmo, quando não dá certo e eu quero fazer aquilo ficar legal. Já vamos falar um pouquinho dos seus projetos, cara. Você tem 2 projetos que eu... Tem vários, mas vamos dizer, tem 2 projetos inusitados. Inusitados não.
projetos que, vamos dizer, que você pôs o teu conhecimento e o empenho ali. É isso aí. Um é o kart cross, que eu vi que até é uma modalidade de... É rally, Jean, que fala? Competição. Não é uma competição, é um brinquedo recreativo. Mas você foi subir a montanha lá, teve uma E aí, competição depois lá. ele foi para esse estado. Mas vamos como dizer assim. começa o kart cross? Para quem vai assistir a gente já Kart cross é assim, cara. voltando a falar para entender o que nós estamos falando, vai lá no Insta do Gia que vocês vão entender o que é esse carro. Uhum. O kart cross, na verdade, cara, a ideia do kart cross, eu tenho 2 meninas e um menino, né? Mas na época eu tinha só as duas meninas, né? Quando eu pensei em fazer esse kart cross. Falei, cara, eu vou fazer um kartzinho, né? Que é uma estrutura, Mas não uma é um kart, gaiola. porque ele virou um carro. O tamanho dele é um carro. É uma gaiola, né? Uma gaiola, uma estrutura toda tubular. E aí eu queria colocar um motor de moto. E coloquei um motor de Twister 250. Então, na verdade, era um brinquedo para poder andar aqui nas chácaras, nas fazendas aqui, né? Ao redor de São Carlos aqui. Assim, aliás, era um brinquedo para passear com as minhas meninas. Uma gaiola de trilha. Uma gaiola de trilha. Com motor de moto. Não é um motor AP, que o pessoal faz bastante aí, né? Não é um motor de carro. Fusca e tal. Porque a intenção dele era ficar leve, né? Ficar um brinquedinho leve. Tanto é que a estrutura foi uma estrutura bem aliviada, vamos dizer assim. E aí apareceu a oportunidade, eu comprei mais para frente, né? Apareceu a oportunidade, eu comprei uma Tiger 800, uma Triumph batida, lá em São Paulo. E aí fui lá buscar essa moto, com a intenção de colocar as ideias. Com a intenção de montar nessa estrutura. Nessa gaiola. Nessa gaiola. E, pô, você deve conhecer o motor da Tiger 800, é um motor muito torcudo, né? Muito forte. E aí, por uma estrutura leve. uma estrutura leve. E aí eu coloquei esse motor, adaptei o motor. E na verdade é um motor de moto adaptado junto com um câmbio de carro. Então trabalham 2 câmbios ali na relação. Um negócio meio louco. Jean, e você que fez tudo isso, você que projetou tudo e fez funcionar. Fez funcionar. E aí consegui colocar esse motor e a gente saiu para dar uma volta. E eu fui na terra. Felipe, impossível ele andar na terra. Toda pisadinha que eu dava, ele saiu de lá. Aí acabou ficando perigoso, porque, pô, uma estrutura leve. Um baita do motor daquele na traseira ali, tração traseira, ficou perigoso. Eu falei, cara, eu vou colocar uns pneus semi-slick e vou testar na rua, porque ficou legal de andar, né? Ficou torcudo. E aí eu coloquei um semi-slick, cara, ficou absurdo o torque dele para sair, assim, ficava animal. Aí eu falei, pô, cara, eu vou colocar isso aqui na competição de subida de montanha para ver o que vai virar isso aqui. E aí eu comecei a pesquisar e eu descobri o Rio Climb Brasil, né? Organizado pelo Silvio November lá, que é um baita do cara também. E aí eu fui competir lá, nessa subida de montanha, que foi em Águas e Lindóia. E a galera compete de UTV nisso aí, não? Tem pessoal que compete de UTV. Lá pode tudo, né? Só é livre. tudo separado, é livre, só que separado por categorias ali. E aí eu entrei na categoria tubular protótipo. Né? E aí eu fui competir. Pô, aí você chega lá, pô, tem Honda Type R, tem Porsche, tem UTV, tem de tudo subindo lá, né? E aí coloquei para subir, cara. Pô, aí... Você não acredita, eu andei tipo 4 ou 5 segundos atrás da Porsche, dos carrão, né, meu? Eu fui ver o placar lá, fui ver a tabela lá, eu tava andando em quinto na geral, quarto na geral, com o brinquedinho. Então ficou tipo assim, um brinquedo muito bom. Aí todas as competições que eu ia anuais, assim, eu fui campeão em todas. Né, na categoria. Então, logo de cara, assim, ficou um brinquedo agressivo, ficou legal pra caramba. E aí você só foi melhorando ao longo das competições e do uso aí. Porque eu vi que você foi mudando. Como eu te acompanho bastante no Instagram, eu vi que você foi modificando. Aí, vendo alguma coisa que precisava melhorar ali, adaptação e tal, e fui melhorando. E acabou ficando um brinquedo bem legal. E quanto ele pesa hoje, Jean? Pra gente fazer uma relação potência aí. 495 kg total. 495 kg total. Aí deu 100. Você já pôs no dinamômetro pra saber? Já, deu 102 de roda. 102 de roda. 102 de roda. Ficou bem rapidão. Só que versus o peso, né? Versus o peso. Eu cheguei a colocar ele até na arrancada, cara. Só que a arrancada, o que acontece? Por que na subida de montanha ele era um brinquedo rápido, assim, acho? Porque é muita curva. Então toda freia. A retomada dele é rápida. A retomada dele, isso aí. Esse é o segredo. Ele freava muito bem por ser leve, né? Ele é freio a disco nas 4 rodas, o modelo tem freio a disco nas 4. Então ele freava muito bem e a saída dele de curva era muito rápido, né? Então acabou ficando um brinquedo bem divertido. Aí eu coloquei na arrancada, ele fez 9 segundos em 200 metros. Mas só que o que acontecia? Ele largava na frente dos carros, só que lá em cima os carros buscam, né? Porque aí lá em cima falta um pouquinho de potência para poder manter. Paralelo a isso, esse cara é um cara que nunca tá sossegado com nada. Ele tá mexendo nos UTV, né? E você tava, acho que com 2, 3 carros. Sim, 4 carros. Preparando, né? Sendo mecânico. E aí começa a correr de UTV.
Isso aí é uma história bem legal, cara, bem Né? bacana. Na verdade, isso aí, por isso que eu falo, cara, Nada acontece por acaso. nada acontece por acaso, cara. Deus, ele prepara. Na época eu estava fazendo manutenção, né, no TV de um cliente, o Raí, né, o nome dele. E aí ele andava até bem, só que eu via algumas coisas, porque tipo assim, lá no Cotton, quando a gente tava junto lá, a gente andava com vários pilotos, às vezes para testar o carro, para ver se o carro às vezes tinha algum barulho, então eu tava ali do lado ali. A ceia do lado, Eu pra ia do testar. lado, às vezes pô, vamos lá, vamos dar uma volta para ver o que que é esse barulhinho e tal. Então às vezes eu vi o cara ali naquela pilotagem rápida, então eu ficava só olhando assim, falei, pô, o cara esterça em tal hora, ele freia em tal hora, ele acelera em tal hora. Então eu fui só pegando aquilo ali, né, meu? E aí, cara, esse Raí ele pilotava muito bem. E aí, mais uma vez, você teve a oportunidade de andar com os caras É, pica do rally. os Né? caras que andavam na ponta ali, né? E aí desculpa, o Raí pilotava muito bem. Só que tinha algumas coisas que eu via que ele fazia diferente dos pilotos que andavam na ponta. Aí eu falei, o Raí, eu posso ir te dando uns toques para você ir... Porque a gente tá andando com os caras ali, a gente sabe, né? Aí ele falou, não, cara, demorou tal. E aí eu fui dando esses toques para ele, só que ele tinha meio que medo de fazer. Ele falou, cara, não sei não e tal, né? Aí ele falou assim, você não quer tentar fazer? Olha a oportunidade. Você não quer tentar fazer? E eu nunca tinha sentado no UTV para acelerar. É a mesma coisa que falar pra uma criança, você não quer esse chocolate? Aí eu fiquei meio assim, ele falou assim, Jean, pode, senta aqui e acelera, que eu quero ver você fazendo isso aí que você tá me falando. Eu falei, beleza. É a mesma coisa que dá pinga pra bêbado, né, já? E aí, meu, sentei ali do lado ali, aí eu dei a primeira volta na pista, tal, para conhecer, comecei a dar umas aceleradas, a primeira volta, segunda volta eu vi um pouquinho mais forte, na terceira volta, meu, já tava colocando o TV de lado e entrando. Aí ele falou, caramba, velho, mas você tá pilotando que nem os caras, né? E aí ele falou assim, cara, você pilota demais. Ele falou assim, ó, ingratidão em tudo que você fez por mim já e tudo, que aí veja bem, depois desses toques que eu dei para ele, ele foi campeão brasileiro. Olha, Então, tipo assim, cara. ele andava, tipo assim, 15º, 20º. Aí ele começou já a andar em 8º, 7º. Você foi um consultor pra ele. Foi tipo isso. E aí ele falou assim, gratidão a tudo que você fez por mim, cara, eu vou pagar uma inscrição e você vai correr uma prova de UTV. E aí você correu com o TV dele. E aí eu corri com o TV dele, né? E eu jamais, naquela época, teria condições de pagar, porque a gente sabe que os custos para poder participar de uma corrida dessa, né? Inscrição, carteira de piloto, não tinha nada disso. Cara, ele foi lá e bancou. Fez tudo. Ele, pô, carteira de piloto, a inscrição tá paga, pagou para minha esposa, para minhas filhas, pagou hotel, pagou tudo, cara, pra gente poder ir pra corrida. E eu corri com o TV dele. E aí fui campeão na categoria Double lá e fiquei em quinto na geral. E aí era muito louco, cara, porque todo mundo naquela época me via como um mecânico, né? De UTV. Eu quando comecei a ver as notícias, ver que você tal, que tava no teu Instagram, saiu notícia em da cidade, eu falei, caramba, agora o Jean tá correndo. Você vê que coisa, cara. E aí o pessoal ficou tipo assim, né? O pessoal do Rally, né? Falou, cara, que loucura, o cara era mecânico, agora o cara tá pilotando hoje, tá tipo assim, pilotando, pô, em quinto na geral dos UTVs, né, meu? Tipo assim, tinha acho que 15 UTVs correndo num dia lá, e eu tava em quinto na geral e ganhei a categoria. Tanto é que o organizador do evento, né, tinha uma mulher que entrega os troféus, né? E aí o organizador do evento naquele dia, que é o Fernandinho, né? O Fernandinho falou assim, meu, esse aqui eu vou fazer questão de entregar, cara, esse troféu aqui, porque, tipo assim, o pessoal ficou impressionado, né? Falou, cara, que legal, né? O mecânico pegou assim um TV e já, logo de cara, já meteu o primeiro na categoria e andou em quinto na geral. Isso aí, para mim, foi um divisor de águas. Porque aqueles que me viam como mecânico, o pessoal me viu naquele dia como um piloto e falou, pô, o cara, ele sabe o que faz, né? Pô, o cara é mecânico e pilota super bem. Então, tipo assim, aí foi um divisor de águas. Foi aí que, depois desse período, que as coisas começaram a melhorar ainda mais, assim, né? Para mim. Pra Hope, né? E hoje a Hope, você tá focado no rally, Jean? Como que tá isso? No começo, quando eu comecei... Porque você continua ainda fazendo manutenção em alguns carros lá, é isso? Sim. Você tem uma equipe? Como que é isso? Não. Na verdade, eu tenho 2 meninos, né, que me ajudam lá a fazer manutenção, só que a parte de manutenção é eles que fazem a manutenção e eu faço a parte de fabricação de peça. Então, quando eu comecei a Hope Racing, na verdade, eu fazia um pouco de tudo, né? Eu fazia intake, fazia escape, fazia pressurização. Tudo em inox, né, Jean? Tudo Seu negócio inox, era fazer alumínio, inox, né? Inox, alumínio, né? Reservatório, minha eu vi que você especialidade. fez pra galera da arrancada aí, bastante Isso, reservatório. bastante coisa assim. Na época, Tanque, eu acho que você chegou a fazer bastante tanque de inox aí pra galera.
Então, na época, como eu tava começando, cara, eu pegava um pouco de tudo, né? Pegava até cerco pegando fogo. Pegando fogo. Se o cara E falar assim, isso aí não dá pra fazer, eu faço. Não, faz. Qualquer coisa que o cara chegava lá, qualquer tranqueiro, o cara chegava lá, não, faz tudo. E aí, cara, aí a gente começa a funilar as coisas, né? A gente começa a ver aquilo que dá mais certo, aquilo que funciona mais, né? E hoje a gente está mais focado em desenvolvimento e fabricação de peça para o TV mesmo, Tá. né? Que é hoje porque é o seguinte, quando você trabalha ali focado em manutenção, você acaba pegando um certo público, né? Agora, quando você fabrica a peça, você consegue atender, o leque é bem maior, né? A gente consegue atender várias equipes, né? Vamos dizer assim. Vai peça pro Brasil Vai inteiro. peça para o Brasil inteiro. Inclusive É pro Cotton, né? Que falamos bastante dele aqui. É. Parceiro. Ô, Jean, e assim, de todas essas, né, projetos e serviços, vamos dizer assim, você falou uma coisa aí agora que foi o divisor de águas, né? Mas, cara, o que foi aquele projeto ou aquele serviço, por menor que seja, que você fala assim, nessa sua cobrança, você fala assim, cara, aqui eu fui foda, aqui eu me superei, vamos dizer assim, um negócio que te marcou demais, Cara, foi meu segundo projeto. que foi o Chevette. Foi o Chevette. Ficou pronto aí recentemente, faz uns 5 meses que está pronto esse projeto. Um projeto de 5 anos em cima dele aí, né? E agora ficou pronto uns 5 meses atrás. E você consolidou o Chevette, vamos aproveitar já que você falou dele, nós vamos falar um pouco do projeto. Conversando com você, o dia que eu vi o Chevette também, uma coisa me chamou a atenção. Você fala, puta, o cara tem personalidade. Você quis manter a mecânica original do Chevette. Você já não fez a receita que todo mundo faz no Chevette. Colocar o AP, ou colocar um motor de Astra, ou um motor de Opala. Você foi lá e manteve o HC. Eu quis deixar o motor do HC mesmo. Eu quis deixar o motor original dele. E por quê, Jean? Foi... Ah, cara... Ou para ser diferente porque ninguém faz? Não, o pessoal faz bastante, cara. É o que, tipo assim, na época, porque o que acontece? Há 5 anos atrás, quando eu peguei o carro, não tinha. Às vezes, se eu tivesse uma grana para montar um outro motor, eu até colocaria, fazer um swap com um outro motorzão, sei lá, um C20Z, alguma coisa do tipo assim, na época, né? Mas como foi há 5 anos atrás, cara, eu não tinha tanta grana assim para montar um projeto legal. Então, tipo assim, eu comecei a mexer já no motor HC. E aí, como eu comecei com ele, eu falei, não, agora eu vou com ele até o Até o final. final. Se eu tiver de fazer um outro projeto com outro motor, enfim, aí vai ser outro projeto, outro carro, enfim. Mas esse daqui eu vou deixar com o motor de Chevette mesmo, vou fazer ele o melhor possível. O Jean, o que eu falo para todo mundo, comentei do teu carro para uns amigos, você fez ele do começo ao fim tudo. Do começo ao fim tudo. Eu Algumas lembro... coisas só que, tipo assim, que nem a funilaria não fui eu que fiz, né? E Mas você preparou muita coisa lá. Não, vixe, muita coisa. É o que eu falo. Eu lembro que uma vez você falou para mim, né, se a gente pintava lá o Chevette, você ia deixar pronto para pintar. Sim. Então, assim, você fez tudo, cara. Desde tudo. O mais legal... Não tem um parafuso nele que você não tenha... O mais legal desse carro, cara, foi isso aí que você tá falando. Foi feito, eu fiz tudo passou pela minha mão, né? Tudo passou pela minha mão. Esse carro, quando eu peguei ele, eu deixei ele só a carcaça. Só a carcaça. Eu tirei toda a mecânica, toda a interna, toda a parte de suspensão e vim fazendo o carro assim por baixo, vim fazendo de baixo assim. E a consolidação, o projeto, assim, eu falo assim, chama atenção pelo capricho, né? O teu capricho no carro. Eu acho que assim, você fez umas coisas ali muito bem pensadas, a questão do cofre limpo e o jeito que você trabalhou, o encanamento que você fez todo de inox. É digno de aplausos, né? Vamos dizer assim. À disposição, né? E aí você consolida, que foi a última vez que eu conversei com você, na inauguração do Velo Park. Sim. Saiu de São Carlos. São Carlos, fomos até São Roque, né? No Museu do Carro lá, onde no Green Car. E no Green Car, onde foi a entrega do carro lá do Anderson Dick, inclusive ele estava lá, né? Várias figuras lá da personalidade automotiva que estava lá, né? Bastante influência, tinha bastante gente com um rolê bem legal. Então, saindo de lá, aí a gente foi para Curitiba, né? Lá no shopping, no estacionamento do Shopping Boulevard. Foi bem legal também, onde o carro fez bastante sucesso, né? E saindo de lá, fomos para a inauguração do Velo Park Protec. E aí você comprovou, né, que teu projeto e de volta andou 2.800 quilômetros. Foi mais de 2.800 quilômetros. Foi mais. Foi mais. Foi bem legal. Não quebrou? Não quebrou. Né? E eu acelerei, dei umas aceleradas legal com ele, cara. Não quebrou, foi e voltou tudo tranquilo.
E aí, qual é a sensação que ficou? Você compartilhou para mim que a descrição do evento, da, da sinergia em si, da galera indo, porque, cara, Não, foi demais. foi um condicionamento de 5 quilômetros, né? É isso aí A- mesmo. a- Muito carro, muito carro. Era muito carro. E isso por si só já seria, né, uma baita de uma história e um marco de Uma experiência passagem muito legal, na sua vida, não é uma com experiência. certeza. Mas, cara, qual que é o sentimento, a sensação de você falar assim, pô, cara, um projeto que eu fiz do zero, que eu fiz tudo e viveu essa experiência com ele, acho que é muito mais gratificante, né, Jean? Muito, cara, é muito. Quando você faz alguma coisa assim, cara, e outra, né? Eu coloquei muitas horas de trabalho ali e muito empenho, né, cara? Então, tipo assim, cara, eu dando risada sozinho. Enquanto eu tava no rolê, viajando pra lá, né, cara, curtindo com o pessoal, era muito carro, né, cara? E às vezes eu dava risada sozinho. Cheguei a me emocionar até várias vezes, cara, porque eu falava, cara, que loucura, né, meu? 5 anos montando carro e agora eu tô aqui, sentado no carro, viajando uma distância dessa, curtindo com essa galera toda, Não, né? e acho que foi a primeira vez que você viajou com o carro. Sim, primeira vez. Primeira vez. O carro Não não teve tinha. nenhuma distância curta Não aí de 100 teve, quilômetros. não. Já foi pro teste de Já foi fogo. pro teste de fogo e passou, cara. Então, tipo assim, cara, a sensação é indescritível, cara. Foi muito, muito, muito legal, muito gratificante mesmo, cara. Ô, Jean, e assim, viveu o que você viveu, né? E tudo que a gente fala. A cultura automotiva. Nossa, cara. Cara, eu vou falar pra você, a cultura automotiva aqui no Brasil, eu não conhecia o nível, né? Cara, quando você sobe ali pra cima, ali na região do sul, ali, cara, é impressionante como aquela galera gosta de carro, assim, cara. É impressionante. A gente ia passando assim na estrada, cara, ficava uma galera, tipo 10, 15 pessoas nas pontes, Torcendo. o pessoal chacoalhando a bandeira do Brasil, assim, cara. Cara, é muito, muito louco, cara. O tanto que o pessoal de lá, assim, gosta é amante Do da carro. cultura, da cultura automotiva, cara. É E muito eu, legal. eu falo, eu tenho falado aí, né? é, Olhando, o Anderson Dick também tem que tirar o chapéu pro Tem, cara, né? Porque tem. assim, O cara mexeu o doce. ele fez uma coisa, cara, que é assim, ó, eu acho que assim, é, existe a cultura automotiva antes do Anderson, no Brasil, né? Antes do Anderson Dick e E depois do depois, Anderson Dick. cara. Porque o que ele foi capaz de fazer e o que eu acho que o que vai vir agora mudou muito. Né? E assim, eu não estou dizendo, né? Sempre teve eventos, a gente sabe Sim, disso, no Brasil inteiro sempre teve evento, exposição. Mas, cara, eu acho que o que ele fez, principalmente com esse evento de inauguração, voltado a isso, né, cara? você é louco, cara. Muito doido, muito doido. O que É, ele é, conseguiu reunir, não, assim, eu acho que foi o maior evento do mundo, cara. E foi. assim, e outro dia eu fiz até um vídeo depois que ocorreu o evento. Eu acho que a cobrança pro próximo em cima dele aí vai ser. Não é cobrança, uma cobrança assim, sadia, mas assim, ele é um cara que também vai se cobrar, porque agora ele vai ter que se superar, porque ele estourou uma barreira bem alta, cara. Assim, cara, ele falando com a galera lá, ele falou assim, meu, o ano que vem a gente espera um evento maior. E pela vibração da galera, meu, porque, tipo assim, você viu que esgotou os ingressos, né? E assim, foi uma organização rápida que ele fez, né? Foi um Foi negócio nada assim, planejado, papum, assim, o né? negócio já, né, tipo assim, esgotou rapidinho, né, cara? E parece que o ano que vem eles vão abrir um espaço maior lá, né? Então, a gente tá Porque crendo aí que vai ser muita gente ficou de fora, né, ficou de Jean? fora. Não só E você vê a carro, movimentação na não internet, o só os pessoal carros, procurando né? ingresso. Alguém tem ingresso para vender, alguém tem ingresso para vender. Então, tipo assim, muita gente viu que o negócio ia bombar em cima da hora, né? Mais pro final. E falou, vou comprar, só que aí já não tinha mais. Então, quer dizer, as pessoas que ficaram de fora dessa vez, com certeza no próximo não vão perder tempo, né? Então, a hora que liberar os lotes de ingresso aí para próximo evento, tenho certeza que o próximo evento vai ser animal. Jean, e assim, eu acho também, embora tenha um Armagedon, que é uma baita de uma competição de arrancada, e a gente sabe disso, principalmente lá no sul, você sabe que o pessoal Sim, na arrancada é muito, muito mais focado lá, né? Até mesmo que nos outros estados, mas eu acho que com o Velopark o Anderson Dick vai movimentar muito mais a arrancada no Brasil também. com certeza. Já é forte, o movimento da arrancada é forte, a gente sabe disso pelas listas e tudo mais, mas eu acho também que vem muita coisa boa por aí de melhor para o esporte. Eu estou dizendo para o Sim, esporte em sim. si, né? Já é muito bem organizado, já é muito profissional, né? Quem faz as listas, quem faz. Mas eu acho que com essa do Velopark, eu acho que
vai vir muita Vai vir coisa muita coisa boa legal. pro esporte brasileiro, vamos dizer assim. Eu acho que o esporte da arrancada vai mudar muito depois dessa aquisição do Velopark pela Outra, Fiondec. como ele mesmo disse aí em algumas entrevistas, aí, ele quer trazer para o Velopark um esquema mais voltado assim para a família, um esquema mais de espetáculo, né? Que às vezes as pessoas têm muita arrancada como uma simples corrida de carro, né? E ele quer transformar isso aí num espetáculo, numa coisa, né, que traga mais, que reúna mais a família, né? Ele quer movimentar mais esse. O evento do espectador, né? A pessoa que só vai lá para assistir mesmo, né? Isso. Que hoje tem muito pouco, né? Porque a galera que É. vai é quem tá no meio, né? Quem Não, gosta muito daquilo, é fixado isso, naquilo, não, né? não é um evento, vamos dizer assim, com venda de ingresso pro cara lá sentar assistir como uma corrida, né? Sim, Uma moto sim. É velocidade, o que ele tá aí, é o que ele ou tá uma buscando, Fórmula né? 1. Tá buscando e já conseguiu, né? Já Porque é conseguiu. assim, cara, Começou já, né? o A movimento, fomentar o isso. movimento que ele fez e o que ele vem fazendo, eu acho que já tá consolidado. E a gente precisava disso, né, cara? Mas a gente que gosta, né, cara? É legal isso. E assim, né, Jean? Para todo mundo que tá no meio, eu sempre falo para os meninos da Expocar lá, para quem tá no meio do evento, para quem organiza, só quem organiza sabe o trabalho que dá, Trabalhoso. né? E assim, cara, ver todo mundo que tá ali, independente do nicho que ele tá, porque eu falo assim, o mundo automotivo é muito grande, né, cara? Você tem o cara da arrancada, você tem o Sim. cara do rebaixado, você tem o cara do som automotivo, então assim. Tem muita coisa. Tem muita coisa, cara. Então, assim, tem muita gente bacana por trás disso, Sim. que faz isso movimentar. E a paixão por carro, né, cara? Com certeza. Não tem explicação, Não né? tem explicação, porque assim, às vezes o financeiro nesses eventos, Sei lá. cara, o cara paga para fazer um evento desse aí, porque o custo que dá, segurança, o tanto de Não, é uma logística absurda. Pra poder fazer dar certo. logística, alvará para liberar isso, cara, não é fácil Não é fazer. fácil. Não é fácil A pessoa fazer. tem que realmente gostar Tem muito, que cara. querer Tem que muito, querer, né? Tem que querer muito. E aí, terminou o Chevette ou não? Ainda tá em melhoras. Não, tem alguns detalhes ainda que eu quero fazer. Inclusive um farol de carbono que vai ser a entrada de ar ali da turbina, né? Um dos faróis ali vai ser, eu vou transformar ele em entrada de ar para turbina, que eu já vi isso na gringa, eu acho muito legal, cara. Não sei se você já chegou a ver, né? Que o pessoal transforma o farol ali para fazer de fibra de carbono. E você vai fazer isso. Vou fazer isso daí. E tem mais algumas melhorias, né? Que às vezes a gente vai andando no dia a dia, vai vendo, pô, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Mas, assim, é um carro Nunca muito acaba, divertido, nunca acaba, né, Jean? Nunca acaba. E é muito prazeroso isso, né? Chegar no final de semana e falar, pô, vou fazer tal coisa no carro. Então você vai, faz um negocinho aqui, outro ali, até fica do jeito que a gente quer. Ô, Jean, e dessa cabeça que nunca para, porque cada dia você inventa um negócio novo, dessas melhorias, tem algum projeto aí que tá na cabeça para começar ou já começou alguma coisa? Tem já, cara. Tem um projeto aí que tá nos 10%, tá no comecinho, que é eu comprei uma bolha de Mini Cooper, que é o Mini Cooper 1965, se eu não me engano. Que é aquele do Os Mr. primeiros, Bean. o pequenininho. Aquele pequenininho do Mr. Bean. Eu comprei aquela bolinha e ali eu vou fazer uma estrutura tubular de cromo também para ficar mais leve ainda que a primeira estrutura que eu fiz e vou usar um motor de Hayabusa O 1300, Hayabusa 1300, né? 300. E vou fazer monoposto, que vai ser banco no meio ali. Vai ser um banco no meio. E Vou fazer para subida de montanha também. vai fazer para subir de montanha também. Isso. Mas esse eu acho que para arrancada vai dar para brincar legal Esse vai dar também. pra brincar. É. Vai dar pra brincar. E assim, tem prazo para esse projeto? Se tá nos 10%, já tá Cara, a eu acho bolha, que eu creio que até no meio do ano que vem ele já já tá concluído. andando. Já tá andando. Porque não é assim, a gente tem que pensar assim, né? Que no meio desse projeto, se a gente quiser, a gente fazia, pô, eu pegava aí 2, 3 meses, agarrava só que a gente tem os nossos trabalhos, não tem como a gente parar, né? A casa de ferreiro espeta de pau, Não irmão. tem como, cara. Aí a gente trabalha, aí a gente tem que também dar uma atenção pra família, né, cara? A gente tem filhos, né? A gente tem casa, a gente não pode ficar socado ali dentro da oficina. Mas, se bem que a vontade, cara, é ficar lá dentro da oficina, mas a gente tem que dar uma atenção pra família. Então a gente tem que saber dividir, né? Dividir um pouco o tempo, né, Dividir Jean? um pouco o tempo E e eu- aí mexendo quando vai tendo oportunidade. O que você falou aí, a galera, eu costumo ouvir muito, a galera fala assim, eu gosto de alguns carros antigos, a galera fala assim pra mim, pô, mas pra você é fácil,
Você tem Os tudo na pessoal mão. acham que é assim. Os caras acham que eu vou lá parar minha oficina e colocar um carro Não. antigo meu lá para restaurar. Tem que fazer o dinheiro entrar no teu carro, né? A galera não entende isso aí. É. Não é porque a gente tem o conhecimento, tem a ferramenta. Acho Não, que é assim, não é né? tão simples Não é quanto tão parece. simples. Eu costumo compartilhar uma história minha. Naquela época que eu tinha C10, eu cheguei a cogitar com o Tony da Sei, funilaria. Tony. Abraço, Tony, também que vai assistir a gente. Tony também sempre foi do rally, sempre teve nesse meio também. Mas eu cheguei na época a falar pro Tony quanto era a mão de obra dele para deixar Caramba, ela. velho. Porque eu não tinha Não como tinha fazer. tempo. Eu acabei vendendo ela sem fazer, Sem sem, concluir. sem restaurar. Porque assim, Jean, aí lógico, veio pandemia, tudo mais, aí foi outra situação no momento também que era impossível de eu fazer aquele projeto. Mas assim, eu não podia parar o negócio que eu estava ganhando dinheiro Sim. para fazer um projeto pessoal naquele momento. Eu não tinha tempo para fazer Aí no aquilo. tempo você vai pôr dinheiro ali, né? Além de pôr dinheiro também, Jean, eu acho que você tem que ter foco nas coisas, né? É. Que assim, a gente tem a vontade, que é o lance. Você imagina, pô, puta projeto legal, um negócio com motor de Hayabusa. Pô, Só que assim, você tem que ter, né, ser consciente com certeza. para as coisas também. Eu acho que É. tudo. E aí, volta no que nós falamos no começo. Tudo é no tempo de Deus também, Tudo é cara. tempo de Deus, Tudo né? acontece na hora que tem que acontecer. Então, assim, cara, Não adianta querer forçar. não adianta, cara. As coisas acontecem. Que nem eu tenho uma Dodge Ram vermelha lá, cara. Faz um ano que ela tá. Eu trouxe um painel para colocar nela, nós colocamos o painel, ela tá parada, cara. E todo mundo fala, falta pouca coisa? Falta. Mas infelizmente eu não consegui É. parar para fazer essas poucas coisas E é que assim mesmo. faltam. É. E é normal da oficina, só quem vive a oficina entende isso, né, Entende Gia? isso, né? Não é tão fácil quanto parece, né? Não. E às vezes na oficina você está fazendo uma coisa, está fazendo um projeto, e aí entra um serviço que tem mais urgência ainda, que você tem que dar aquela Sim. manobrada no Manobrar pra tempo, poder dar no cliente, para certo. poder dar certo e atender, Pra né, deixar cara? na mão, tem que pegar ali e tal, fazer uma manobra pra Porque poder dar tem o certo. cliente que é parceiro, você também não pode Sim. deixar o cara na mão, Com o cara certeza. conta com aquilo, e às vezes tem um evento, tem uma competição, tem uma coisa, Tem que atender, né? você tem que atender, tem que Tem que ajustar, atender. e aí que você falou, às vezes já passa do horário, você acaba deixando um pouco a família de lado naquele momento ali também. Sim. Só quem vive a oficina sabe como Sabe que como é, sabe como que é rebolar para dar certo, né, Jean? É isso, cara. Hã? Ensina isso aí, cara. Não tem o que fazer, Não né? tem o que fazer, velho. Não tem o que fazer. Cada dia, embora seja assim, o mesmo serviço que está acostumado, mas cada dia é um dia novo, né? Cada dia é um dia novo. Não tem a receita pronta, né, Sei cara? lá. Hã? Ainda mais no meu ramo, né, cara, que é a fabricação ali, às vezes você precisa fazer alguma adaptação, alguma coisa. Então, cara, é sempre Ô, Jean, contra o relógio. seu trampo é muito mais artesanal, né, cara? Muito Porque artesanal. fazer adaptação, Se bem que hoje fazer. tem muita coisa que, assim, a gente vai trabalhando, você vai aprendendo, né? Então, eu terceirizo muita coisa hoje. Tem corte, dobra, eu terceirizo tudo. Então, a peça chega meio que pronta, mas ainda tem que ter a minha mão ali para fazer alguma coisa, uma solda, uma montagem, né? A peça nunca vem pronta, né? Mas eu consegui melhorar bastante isso aí, terceirizando o corte e dobra, né? E a pintura também depois, mas aí é a parte final, né? Então, isso aí que me ajuda um pouco, assim, que faz a coisa girar. Porque se você fosse fazer tudo também não Não. daria conta. Eu comecei fazendo isso, eu fazia tudo lá, tudo desde o início, né? O corte, a dobra. Tem coisa, às vezes, que, assim, não tem como. Às vezes tem coisa que eu preciso, às vezes, dobrar ali na hora, alguma coisinha ou outra, né? Mas o massivo, assim, a grande parte das coisas é tudo terceirizado. E como você disse no começo, a parte da plástica, a impressão 3D veio para ajudar muito, né? Nossa, Porque antes você perdia muito tempo Scanner, hoje o cara vem com o scanner aqui, escaneia aqui, essa taça aqui e copia. copia ela, né, cara? Faz Muito o. doido isso, né, cara? É? Muito doido. Muito louco isso. Nas antigas, quando eu conheci o seu, o scanner era os olhos. É os olhos. Assim, ó. Viu? Vai lixo aí. Sério, E cortava o cantinho. nossa, chegava em casa tudo pinicando. Coisa de louco, cara. Que loucura. Ô, Jean, só que assim, a bagagem que te deu isso, o Não. cara com o scanner não tem. Não tem. Né? Não tem. Isso aí Né? é só a vivência mesmo, cara. É o que eu falo assim, você pega assim e aí não é falar mal não, gente. Você pega o engenheiro.
E o pedreiro, às vezes o pedreiro tem muito mais experiência Opa, do que o engenheiro, porque com ele, certeza. ele vê na prática e às vezes o que dá certo no papel não dá certo na prática, Mas né? o cara que engenha lá, ele pensa na cabeça, ele acha que aquilo vai dar certo, mas às vezes na prática não é. Às É vezes o isso. cara que tá ali mexendo, lidando, fala, pô, isso aqui não dá certo, não. Tem que ser assim, tem E, que a- ser... e aí existem os ajustes técnicos, né, Jean? Mas é isso, técnico, A com gente sempre, certeza. a gente sempre faz alguma coisa para melhorar, né? Sempre, Nem sempre. sempre dá Nem certo. sempre dá certo, né? Outro dia eu brinquei com o Alexandre que eu falava assim, meu pai costumava falar isso, falar assim, cara, o engenheiro projetou isso, estudou um monte de tempo, projetou isso em 5 minutos Vai quer lá e mudar. corta Corta. já. É. Ai, caramba, é isso mesmo. E o mais gostoso é isso aí, não é, Jean? É. E você fazer, ver se dá certo, não dá, faz de novo, e aí vai. Ô, Jean, outra coisa também, cara, que quem te acompanha no Instagram vê, eu vi várias postagens suas sobre isso. E assim, desde essa época do Tiagão, eu lembrei também, você ficava batucando no ar. Você ficava com um foninho de ouvido E ficava ali e viajando. ficava ali, É. e ficava viajando. E assim, você é um cara da música também, né, Sou cara? cara da música também. De- Sou batera desde os 7 anos de idade. Toco bateria. Inclusive eu toco na igreja, né? Hoje, né? Atualmente eu toco na igreja. Toco uma vez por semana, né? Nas quartas-feiras e aos domingos eu toco uma vez por mês. Porque tem escala, né? Então a gente Vai vai revezando. revezando ali. Mas eu sou músico também, cara. Mas você tá na bateria desde essa época, Desde os desde 7 anos. Nunca parei de tocar. Inclusive tem até um estúdio em casa montado, né? eu já vi isso já vi isso no Instagram, você ensaiando num estúdio, né? Não É. sabia que era na tua casa. É, tem um estúdio em casa. Mas assim, eu lembro também disso aí. Logo você ficava com o fone de ouvido É. e Cara, não tem o que eu não acho que eu não tenho o que eu não faço, assim, né, cara? Às vezes o pessoal fala, cara, mas você faz de tudo, meu. Na minha vida eu já fiz de tudo um pouco. Não tem o que eu não tenha feito. Ô, Jean, e no começo, nesse começo nós estamos falando aí, tinha tudo para dar errado, né, cara? Tinha tudo para dar errado, cara. Eu sou muito grato a Deus, né? Porque, assim, eu vejo a minha vida hoje, cara, como um milagre, né? Não posso dizer. Você me conhece há muito tempo, você sabe que na minha vida lá Teve atrás, uma lá, época. teve uma época que eu tinha tudo para dar errado, cara. Tudo para dar errado. Quem me via antes. Tanto é que várias vezes, não foi uma só, não, várias vezes eu já encontrei com um amigo meu, assim, das antigas, das antigas, e o pessoal chegava em mim e falava, pô, Jean, cara, mas você nem parece, meu, aquele cara de antes. Não, você tá mudado, cara. Você É que tá você diferente. cresceu também, né, Jean? Sim, Virou a gente homem, amadureceu muito, virou Amadureceu. pai de família. Aquela época era pipa solta, né, cara? Mas assim, a probabilidade de dar errado era muito maior do que dar certo, né, cara? Então, tipo assim, graças a Deus, cara, eu consegui ir tendo as escolhas certas com a ajuda de Deus, é claro, né, cara? Tendo as escolhas certas e graças a Deus consegui aí. As pessoas certas vindo no caminho, e aí eu acho que aí também vai da própria esposa também, né? Já Sim, tudo vai agregando, tudo né, vai cara? agregando, né, cara? E graças a Deus minha esposa me ajuda, sempre me ajudou, né, cara, com conselhos e tudo. Então, aí- graças a Deus consegui formar uma família boa, né? Aí foi pro caminho da igreja Fui pro também, caminho da né? igreja, né? Não, da igreja sempre fui, né? Mas só que você está com o que né, velho? É, Um pelau, tocar e tal. É. Mas assim, cara, eu só tenho que agradecer a Deus, cara, porque o conselho que eu tenho que dar, assim, né, para às vezes um jovem que estiver, às vezes, querendo partir para um caminho errado, cara, você tem duas escolhas. Ou você vai para o caminho errado, ou você escolhe para o caminho certo, né, cara? E graças a Deus eu consegui tendo essas escolhas e graças a Deus. E ir pelo certo, né, pelo Jean? certo, pelo certo. Eu falo assim, às vezes o caminho errado ele pode ser mais rápido, né, Jean? Mas a queda também é A muito queda, mais rápida. com certeza, cara. A queda é inevitável, e mais rápida, né? E aquela lei, cara, não falha, tá? Que Ação e reação. ação e reação. E você colhe o que você planta, né, cara? Se você É isso, escolher o Jean. caminho errado, se você escolher fazer as coisas erradas, enganar alguém, enfim, fazer alguma coisa assim, você pode ter certeza, no final vai dar merda, né? Agora, se você escolhe ali, por mais que ninguém esteja vendo, cara, às vezes se você escolher ou optar em fazer as coisas certas, cara, você pode ter certeza que você vai colher frutos bons. É esse que eu acho que é o segredo de tudo, Jean. Eu costumo falar para meus meninos lá, né? Às vezes eles estão fazendo alguma coisa e falam, mas isso ninguém vai ver, né? Um detalhe, né? Às vezes está lixando lá um cantinho no para-choque, isso fica por dentro, vai ver. Cara, se você tá vendo, Faz o certo. já importa. Já importa. Não precisa outro ver. Faz o certo, né? Sim.
perde um pouquinho mais de tempo, E refaz. querendo ou não, é isso que molda, né, cara, o nosso caráter, né, cara? É isso que molda. É É. aquilo que ninguém tá vendo, né? Muitas vezes. Porque às vezes o que acontece? O que tem muito hoje, né, cara? Às vezes você olha a casca da pessoa, você fala assim, pô, nem sempre é aquilo que parece. Você vai ver o cara bem vestido, vai ver o cara de terno, de gravata, mas às vezes aquele cara é o pior cara. Às vezes aquele cara que você olha e você fala assim, pô, esse cara é um malandro, esse cara. Às vezes você vai ver o cara ali tá É o ajudando. melhor. Às vezes ele tá ajudando as pessoas, às vezes ele tá ali, né, andando Quem, pelo caminho certo, quem né, vê cara? cara não vê coração, é Tem isso que você quer coração. dizer? É, cara. Né? Então hoje isso molda muito o nosso caráter. Aquilo que ninguém muitas vezes está vendo, às vezes você está ali no seu íntimo, ali sozinho, ali, mas você fala, pô, é aquilo que eu te falei, a gente vai voltar naquilo que eu acabei de falar agora um tempo atrás. Você tem duas escolhas, o certo e o errado. Às vezes aquilo que ninguém está vendo, você fala assim, pô, eu posso ir fazer o errado ou eu posso fazer o certo. Então a gente sempre opta, né? Pelo certo. Por mais que dentro da gente fala assim, pô, posso fazer o errado, né? Mas aí você vai parar, vai falar, opa, não, eu vou fazer o certo, né? Mesmo que aquele caminho te custe mais, mesmo que aquele caminho às vezes ali demore um pouco mais, mas sempre vai pelo caminho certo que só vai colher fruto bom, cara. Eu falo assim, né? A bênção de Deus para quem faz o certo, para quem é justo, para quem reconhece, eu acho que cedo ou tarde ela chega, né, Jean? Com certeza. Porque tem uma galera que cobra muito isso, né? Fala assim, pô, mas eu faço certo, eu sou bom, eu ajudo as pessoas, mas é, é que assim, não chegou o momento de Deus ainda, né? Na vida dessa pessoa. Não E é pra aí, e Deus. aí nós não estamos falando só de oficina, não estamos falando só de serviço aqui, não. Acho que para tudo, para Pra quem tudo. está nos assistindo aqui, não importa o que ele faça, né? Com certeza. Eu acho que tudo acontece, né, no tempo certo e da forma que tem que acontecer. Eu sou um cara que eu tenho muita fé, cara, muita fé em Deus, creio muito em Deus. E eu aprendi ao longo da minha vida, né, nessa parte do amadurecimento, né, esse tempo todo aí que eu já vivi, cara, é que às vezes aquilo que muitas vezes não tá dando certo, aquilo que muitas das vezes não tá, pô, isso aqui era para ser assim, era para ser assado, muitas vezes não é a vontade de Deus. Às vezes Deus ele tá te preparando, ele tá te forjando com aquela situação difícil, né, para que quando ele der aquilo que você, aquilo que ele tenha para você, que às vezes pô, pode ser uma benção muito grande, você esteja preparado, porque às vezes você não tá com estrutura para receber aquela benção, né, que ele vai te dar. Então, Não, e às vezes ele está dificultando para te direcionar o caminho também, né, Jean? Para sim, mudar a rota, para né? mudar a rota, Né? boa. Talvez, vamos dizer, se a gente falasse com você há 20 anos atrás, a tua cabeça era para seguir no som automotivo, Com certeza. né? É. Você vê como É, que tudo, né? não Muito é? louco isso, é. E aí, assim, né? As coisas que você já passou, né? É, nas empresas, trabalhou, nas coisas que fez, e os caminhos foram Adquirindo seguindo, experiência, foram não é? melhorando. E assim, muda, né, cara? Outro dia eu tava falando isso, né? A gente falou do Tiagão. Até vou trazer o Tiagão aqui para falar dessa época dos anos 2000 que a gente Nossa. falou das arrancadas. Falava dos pega de Dos rua pega que de rua, tinha, né? né? Mas foi dessa época do som, porque hoje som automotivo é proibido, né? Sim, é. né? Mas assim, eu vejo que tem uma galera que gosta muito, mas naquela época muito mais, Vixe, muito. né? Era um Naquela movimento que época era tinha. estourado o som automotivo, né? Meu, e a galera Era uma cultura muito grande, assim, queria né? comprar saveiro, picape, que seja para fazer som É. atrás, né? Então assim, era uma, não sei se é um movimento, mas ou se era um uma questão de gosto daquela época mesmo, mas é muito mais forte do que é Vamos dizer, a hoje. febre do momento, né? Aquele negócio, Jean, porque aquela... assim, é o que eu falo, né? Existem, né, as culturas aí e algumas se perpetuam, mas o som automotivo tem uma. Sim. Existem os Mas eu acho campeonatos de som hoje? eu acho que isso aconteceu muito por conta das leis e tal, né, Também, cara? E acabou o também. pessoal dando uma esfriada, né? Mas eu vejo a galera, a molecada de hoje também não é tão ligada Sim, igual era de totalmente antigamente, diferente. né? E Uma geração assim, bem eu acho diferente. que por causa das leis também foram acabando os campeonatos, né? Porque antigamente Sim, tinha bastante, como tem as equipes de arrancada, tinha a equipe de som de som, automotivo, que era a loja. E aí, E tinha assim, até aquela rixa na briga, né? Que loucura, velho. é, O e- Thiago, eu lembro que queria pegar um... Eu lembro que o Thiago queria pegar uns par, cara. E o Thiago era muito louco. O Thiago levava muito O pro Thiago coração, né, levava, cara? É. O Thiagão levava, O velho. Tiagão levava muito pro Nossa, coração. cara. Mas desse negócio de rincha, o que eu falo assim, ó. É, é a época também, né, cara? Porque é o que a gente tava falando, não sei se você lembra disso,
Mas quando tinha os carros turbo, que tiravam os pegas no antigo Varjão, que a gente já Sim. falou, que aí na segunda-feira o cara pegava um toco e ia lá jogava na frente da oficina do cara que preparou aquele carro. Então, assim, Ai, que loucura. hoje, se você falar isso, é essas risadas que a gente Não, dá, é. porque assim. Muito louco, né? Cara. Eu tava comentando com a galera, comentei com o Alexandre, com o Rock, já veio aqui. Vamos trazer o Dudu e o Alessandro Sudati aqui também, Ó. que são dessa época aí. Sim. E, cara, o Alessandro falou isso aí dessa história. Ó. Falou, cara, na segunda-feira os caras jogavam o tom. Cara, Mas Pô, na época. Mas isso aí se dava, sabe por quê? Porque hoje a gente tem tecnologia, hoje a gente tem internet, É. né? Antigamente não tinha, se o cara ia lá e falava isso aí manualmente. Hoje o pessoal vai lá e já xinga por, né? WhatsApp. Não, É. WhatsApp, já xinga, vai ali no Instagram, já faz um comentário ali Não, e é o tal. que eu falo, naquela época já eram os testemunhos, né? Porque assim, não tinha nem celular para filmar. Eu Não. tava começando o celular, nem câmera nos telefones quase, É acho isso que não mesmo, tinha, É isso. né? Então não tinha assim, ia um pega, os caras iam tirar pega lá, quem ganhou? Ficava um cara aqui em cima e lá embaixo para ver quem que passava É isso aí, primeiro. cara. Então, assim, cara, mas assim, é a história, cara, né? É o que ficou. Era bobeira, talvez até hoje. É o que a gente falou. Hoje, você pegar os preparadores aí, os caras se conversam, trocam Sim, ideia, trocam experiência. é. Mas naquela época era rivalidade, Era cara. rivalidade. Ah, porque o carro que fez no Alessandro, o carro que fez no Alexandre, o carro que fez no Chris Carr, aquele carro. Meu, era uma briga assim, cara. Fenomenal. Era sério, né? Era sério. Era sério. E eu lembro que no do som, que nós estamos falando aqui, tinha Era isso. assim, era assim. Porque montou com o Tiagão, porque montou com o Renatinho, E o porque meu é mais montou com aquele forte, outro. e, né, vai tirar isso aí a limpo, era tudo assim, cara. Cara, Ferro e fogo. Só que eu acho, cara, que isso não era nem tanto pelos donos das lojas, era pelos clientes, cara. Eram os caras que faziam né, Esse movimento, né? eu não sei nem se era um movimento que nós podemos chamar assim, mas, cara, era a bobeira da época, vamos falar assim, anos 2000 aí. Mas era legal, né, cara? Eu lembro num campeonato de som que teve na Basque, quando começou a Taramps, cara. Tava começando, a Taramps esquentava e parava de funcionar. Você lembra? Entrava em proteção. Aí um certo preparador aí pegou, né, ele tinha um carro que tinha sido feito com outro cara, o cara pegou a potência, foi lá e jogou na frente. Você lembra para estourar? Nossa, Quebrou a potência na frente de todo mundo, que disse que a potência não Não, o prestava. negócio era Era aquelas coisas, porque o meu é melhor que o seu. Aí lembra que a gente brincava nessa época, tinha uns falantes, uns caras que faziam uns falantes no fundo do quintal. Você lembra disso? O cara. O cara montava uma bobina desse tamanho no fundo do falante lá. O falante dava 3 coisas assim queimadas. Só que aqueles 3 picos que dava ia lá em cima. É bom pra caramba. E fritava tudo, né, cara? E fritava tudo 5 minutos depois. Loucura, né, cara? E é assim, cara, as bobeiras que tinha na época, cara. Não, nego era. Aí eu lembro do saudoso do Ernesto, cara. Nossa, o Ernesto. Eu encontrei com ele, acho que foi anteontem, cara. O Ernesto tem uma marcenaria hoje, cara. Seguiu no coisa, mas não faz mais caixa de som. Caixa de som. Mas, cara, ele era um cara que vivia isso aí, era doente, cara. Era doente, cara. Hã? Não, tinha gente que levava muito a sério isso daí, cara. Muito a sério. E o Ernesto era um. O Ernesto era um. Projetava as caixas lá com uns tubos de PVC, né? Não, ele mexia absurdo, cara. Impressionante o quanto que ele gostava disso, cara. Cara, eu vi vedar carro, porta traseira com parafuso para não ir lá passava fita em Lembra tudo, disso? Né? Loucura. Mas é a época e é a história, né, Jean? É a história. Você falar isso para uma galera de hoje aí, porque essa galera que tá aí, vindo aí, os especialistas de teclado, que eu falo assim, os caras não tem nem ideia do que viveu nessa época aí. Quem viveu essa época viveu, velho. E outra, né, Jean? Um negócio que você falou da impressora 3D. Na época também, a gente falou aqui da preparação. Que hoje você tem Foiatec, você tem as injeções programadas. Na época não tinha nada disso, cara. Era tentativa de erro e acerto, cara. Você punha um falante com uma certa potência, cara, você não... Você ficava testando, era infinito, né? E você não tinha a quantidade de informação que você tem hoje.
Que hoje você entra na internet, você vê um vídeo que o cara usou aqui, Ixi, isso. Quer ter uma referência de mais ou menos, né? Pô, isso aqui deu, isso aqui não deu certo. Aquela época, O cara, cara colocava e viu que ia dar. litragem de caixa. Ia levar. Calculava na cabeça. Cabeça. Tô mentindo isso? Não, é. Hoje você pegar um programa de computador, ele calcula tudo para você lá Calcula e tudo. te dá o desenho da caixa, É isso o mesmo. corte. É isso mesmo. Então, eu acho que faz parte da história, né, Jean? Faz parte da história. E aí, falando em história, chegamos ao final desse podcast. E aqui eu só tenho a agradecer de você ter vindo e contado um pouquinho dessa tua história. Ô, Filipão. E desejo, como posso dizer que fiz parte de uma parte dessa história, e aqui a gente, nesse podcast, põe um marco e espero ver essa história lá na frente, quando nós estiver muito velhinho, Com certeza. e contar os próximos 20, 30 anos para frente aí. Se Deus quiser. Muito sucesso para você. Obrigado. É o que o podcast Na Oficina deseja. E estamos sempre juntos. Obrigado por ter vindo aí. Agradeço o convite e, se Deus quiser, vai ter a próxima, que nem você disse lá na frente. Agora, quando eu estiver velho, eu vou poder sentar de novo e contar essas histórias novas. Não precisa esperar os 20 anos, não, tá, Jean? A porta desse podcast está sempre aberta. Assim que o projeto da Hayabusa estiver pronto, legal. vem aí, compartilha com a gente certeza. essas histórias. Sempre que quiser, será sempre muito bem-vindo. Maravilha. Valeu Muito mesmo de obrigado, coração, obrigado. Tamo junto, viu? Galera, vamos deixar aqui embaixo o Instagram do Jean, da Hope Race, né, Jean? Isso aí. Você só tem esse, tem algum particular, Jean? Na verdade, eu tenho Instagram, eu faço Instagram de tudo, né? Eu tenho o Instagram do Chevette, tenho o Instagram do Kart Cross e tenho o Instagram da Hope Race. Pô, que legal. Então nós vamos deixar aqui todos os Instagrams do Jean, que é tudo separadinho os projetos dele, o cara é organizado, tá vendo? Não é tudo num só. A gente vai deixar todos os Instagrams aí para quem, de tudo que a gente falou, né, Jean, ter curiosidade de saber desse Legal. projeto, do projeto novo que tá vindo aí, que já tá em fase de inicialização, segue o Jean lá. Valeu, galera. Obrigado.